feito nesta noite. Amém. Nós damos graças ao Senhor porque temos visto o diabo sendo humilhado, o inferno sendo saqueado, a tua igreja crescendo. E eu te louvo, Senhor, que todo o processo que a tua igreja tem passado nesse lugar tem estado no teu coração. Não estamos aqui por acaso, somos relevantes neste lugar. E a tua igreja, mais uma vez, Senhor, nesta manhã, será abençoada pela tua palavra, através dos lábios do teu filho, através desta família que eu pude conhecer logo que cheguei em Portugal, pude comer na casa deles. E eu te louvo, Senhor, porque eles, como me abençoaram naquele dia, estarão me abençoando aqui de novo, porque eu creio no processo que tu tens na vida deles, Senhor, deles neste lugar. Fala conosco, queremos ouvir a sua voz, mova os nossos corações, quebrante aqueles que ainda estão duros, que nesta manhã a tua voz adentre dos nossos aparelhos auditivos, entre em nosso coração e transforme vidas. Eu te louvo por tudo e os abençoo em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Minha sogra fica em pé também, pastor. Minha sogra é essa linda, mas né, já tem 4 anos que está comigo aqui, mas estou exportando ela para o Brasil. Em junho, né, já vai procurar. Mas eu estava brincando, irmãos, aí quando eu começo a lembrar, o coração chega porque... Amém, vai ser rápido. A saudação dela. A saudação vai mais fácil. Amém, meus irmãos, a graça e a paz. Eu só quero agradecer a Deus por estar aqui esta manhã. Me sinto feliz em... Estamos em casa, né? Em casa. É parte do povo que vai morar no céu. E a palavra que eu tenho nesta manhã é que aqui tem muitos missionários, amém, pastor? Tem muita gente de vários países, né? Aqui. E nós estamos aqui exclusivamente para ser missionários nessa terra. Então, essa turminha abençoada que eu vi aqui, eu falei, Jesus, que bênção. Deus os trouxe aqui para ganhar vidas. E tem muitas vidas sedentas aí fora. Ontem, só partilhando rapidinho, já vou passar. Ontem nós ganhamos para Jesus uma portuguesa. Olha que bênção. E uma portuguesa sedenta em crescer na presença de Deus. Então prepara, esse lugar está pequeno. A palavra profética que tem sobre a vida da igreja do Barreiro é a mesma que nós liberamos para essa igreja nesta manhã. Este lugar já é pequeno. Tem muito missionário aqui, vai chegar muita alma e vocês podem procurar outro lugar. Muito maior do que esse, para receber tantas almas que Deus tem à procura de um lugar sedento de comer o pão. Amém? Deus abençoe. Ela fala bem mais, viu? Mas sabe, as mulheres, né? Minha mulher, viu? Obrigado, filho. Você faz parte, né? 50% do ministério. Não é 50, não, 50, é 50-50, né? Isso é bom. Pastor, nós estamos com o mesmo problema que o senhor vai estar aqui também, viu? É um problema bom. Está pequeno, né? Tenho falado com alguns pastores amigos meus e falam da dificuldade. Pai, você está com um problema bom. Nosso lugar está pequeno, aqui também está pequeno. Que igreja bonita, né, irmãos? Eu costumo dizer para a igreja do Barreiro, a igreja é a cara do pastor. Isso é bonita, né? Amém? Amém. A igreja do Barreiro também é igreja bonita. Parece que o pastor é bonito, né? A igreja é bonita. Amém, irmãos? Glória a Deus. Brincadeiras à parte, nós que somos espirituais, tudo que fazemos e falamos é espiritual. Amém? Então, esse momento é um momento espiritual. Então, tudo que nós professamos e falamos, tudo que comemos, tudo é espiritual, porque somos pessoas espirituais. Amém? E hoje é um domingo de festa, domingo de Páscoa, domingo de ceia do Senhor. Eu costumo dizer na igreja do Barreiro que a melhor festa para nós cristãos é essa festa, a festa da ceia do Senhor.
Muitos têm perdido o interesse, mas eu sempre bato na tecla, eu sempre falo, irmãos, não perca a ceia. Programe que a ceia nossa, né, da Igreja Metodista Wesleyana, é todo primeiro domingo do mês. Aqui teve uma mudança, né, pastor? Só a questão logística. Mas eu falo, se programe para todo primeiro domingo do mês você participar da melhor festa. É a melhor festa dos cristãos do mundo, não. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A melhor festa cristã, que é a ceia do Senhor. Muitos têm perdido o interesse de participar, mas não perca, não. Porque é na ceia do Senhor onde nós relembramos e fazemos esse memorial. Estamos ensaiando aqui para morar nos céus. Amém? Como o pastor já falou, meu nome é Austri Géser, viu? Austri mais fácil. Sou pastor, estou pastor ali na igreja do Barreiro, na Margem Sul, Lisboa, há 5 anos. Os desafios têm sido grandes, mas em tudo Deus tem nos dado graça. Podemos dizer, beleza? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então quero dizer, eu trago um abraço da igreja do Barreiro para vocês. Muitos jovens e adolescentes já conheceram o meu filho Pedro e o Lucas no acampamento e foram bênção também. O relato que nós tivemos ali com os nossos jovens e adolescentes foram bênção. Então, jovens, Deus os chamou porque vocês são fortes e já venceram. Então seja um pilar, seja diferente. O desafio para vocês, jovens e adolescentes, não que para nós não seja diferente, mas para vocês ainda é maior. Porque esse mundo jaz no maligno, já quer fazer de tudo para tirar vocês da presença de Deus. Mas seja fortes, seja corajosos, porque Deus os chamou. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Quero trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo aos nossos corações. Desde quando o pastor pediu, né, falamos de vir aqui em Ilhévo, né? Não conhecia Ilhévo, é a primeira vez que venho a Ilhévo. Também na igreja de Ilhévo estou muito feliz e muito satisfeito. Cidade bonita também, né? Vou voltar mais vezes, né, pastor? Vou voltar, o senhor vai sempre ao Barreiro e vamos voltar mais vezes aí, né? Então eu quero trazer a palavra de Deus aos nossos corações, palavra essa a qual pedi a orientação do Senhor e temos orado, Deus tem nos direcionado. Se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 13, mas deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 12 que nós vamos trabalhar esse capítulo também. Amém? Pode ficar sentadinho mesmo. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém! Glória a Deus. Pô, aqui é bom de Bíblia, pastor. Êxodo está antes de, depois de Gênesis e Apocalipse. Está facinho aí. Amém? Diz assim a palavra do Eterno, no versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, a Páscoa, ela ocupa um lugar central nas Escrituras no Antigo Testamento. Páscoa, né? Pachá, lá por cima, libertação. Então a Páscoa é uma festa, né? Uma festa de libertação, onde o povo de Israel eles foram libertos do cativeiro. Todos conhecem a história, né? Quando Deus usa Moisés para ir até o Egito para libertar o seu povo. Então a Páscoa ela ocupa um lugar central nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Ela fala dessa libertação do povo de Israel que vivia debaixo da opressão, vivia debaixo da escravidão de Faraó. Então esse povo era o povo de Deus, aquele povo qual, quando nós voltarmos na época de Abraão, na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, quando Jacó ele vem para o Egito, né? Quando José já se torna governador do Egito, então Jacó houve aquela grande fome sobre a terra, e o único lugar que havia comida, que havia mantimento, era somente no Egito. Então Deus já tinha trabalhado, Deus já tinha feito tudo isso, né? Tudo estava no controle do Senhor. Então Deus vai e manda, Deus traz Jacó para o Egito com os seus filhos, com ali que representa as 12 tribos, e ali muitos anos eles ficaram ali no Egito. Eles fizeram parte, eles beberam daquela cultura, eles deixaram aquela cultura se entrar dentro deles.
O Egito é uma cultura pagã, uma cultura que adorava tantos outros deuses. Então aquele povo de Deus que já estava ali com o decorrer dos anos, eles foram se adaptando, eles foram se acostumando, eles foram se conformando e deixou que aquela cultura entrasse neles e agora eles faziam parte do Egito. Mas ali tinha um povo que ainda, um remanescente que lembrava dos ensinamentos, que eles sabiam que eles deveriam servir o único Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então esse povo, mesmo com aquela cultura entrando nos seus corações, mesmo que muitos deles estavam afastados de Deus, mas tinha um povo que ainda clamava ao Senhor, porque eles tinham uma promessa. Eles lembravam da promessa a qual Deus fizeram para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, no momento exato, no momento certo, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo, para trazer o seu povo novamente, para tirar o seu povo da escravidão, do jugo de Faraó. Então a Páscoa ela quer dizer libertação. A Páscoa é tirar você debaixo do jugo qual eles viviam, para trazer para a libertação, para um novo tempo, para experimentar o melhor de Deus. Então Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa, por meio do quê? Do sangue do Cordeiro. É por isso que no versículo 13 está dizendo que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Mas antes de Deus ele tirar o seu povo, ele dá uma ordem e fala: olha, Moisés, diz para o povo de Israel que eu vou ferir agora o Egito com a última praga. E essa praga agora ela vai matar todos os primogênitos da terra do Egito. Mas para vocês, meu povo, o povo de Israel, o meu povo que eu escolhi, eu quero que vocês façam o seguinte: pegue um cordeiro, mas não é qualquer cordeiro, irmãos, é o cordeiro, cordeiro imaculado, santo, sem mancha, um cordeiro puro. Pega esse cordeiro, mata esse cordeiro. Eu quero que vocês peguem o sangue desse cordeiro e comecem a aspergir nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver que ali existe um povo meu e ele vai passar direto. Então essa foi a ordem dada por Deus. Então nós vimos que desde o início, para que haja remissão de pecados, para que haja libertação, tem que haver morte e tem que haver sangue. Então Deus ele proporciona, Deus faz isso, Deus tira o seu povo, Deus, ele chama o seu povo. Então a morte do cordeiro, meus queridos, na Páscoa judaica, era uma tipologia da morte da morte do nosso Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia ela tem várias tipologias, várias figuras de linguagem. Quando nós vamos ver, por exemplo, quando João diz, da mesma forma qual Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então tem várias tipologias. E aqui a tipologia, a morte desse cordeiro simbolizava já a morte de Cristo. Assim da mesma forma que aquela serpente que foram levantadas no deserto ali também, e todas as pessoas que eram picadas por aquelas serpentes, olhavam para aquelas serpentes, eles viviam. Então João disse que da mesma forma que aquelas serpentes foram levantadas, da mesma forma Jesus ia ser levantado na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida em Jesus Cristo, irmãos. Então, meus queridos, é por isso que João ele diz ali, João Batista, quando ele olha para Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro, artigo definido, o Cordeiro. Não é qualquer um Cordeiro, é o Cordeiro, irmãos. Então, eu quero trazer para nós, nessa manhã, como igreja, algumas lições que nós podemos destacar para o nosso ensino, para o nosso aprendizado sobre o que é Páscoa, Páscoa, o livramento da morte. O que é Páscoa? O livramento da morte. Então, meus queridos, o livramento da morte depende de quê? Da morte do Cordeiro, como nós lemos agora aqui no versículo 1, no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 ao 7, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele
o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Porém calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será o quê? Sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que quem o comer. Amém, meus queridos? Então, quando Deus ele institui essa Páscoa, ele fala isso, ele dá essa ordem para Moisés. O sinal que iria mostrar que naquela casa tinha pessoas que não poderiam ser mortas, era o sinal do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Era esse sinal que ia distinguir, que ia mostrar que quando o anjo da morte passasse para ferir todo o primogênito do Egito, ia ver: epa, nessa casa eu não posso entrar, porque aqui há o sangue do cordeiro. Aqui há o sangue do cordeiro. O anjo do Senhor passaria naquela noite, né? E vendo o sangue passaria o quê? Por alto. No versículo 13 diz que ele ia passar por alto, ele não ia entrar, porque aquela casa estava marcada. É por isso, igreja, que nós precisamos estar marcados com o sangue do Cordeiro. Amém. Precisamos estar revestidos, irmãos, com o sangue do Cordeiro, irmãos. Então, aqueles que estavam no abrigo debaixo do sangue do Cordeiro não iam ser alcançados pela morte, pelo anjo da morte, porque nós viemos, Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. E outra coisa interessante, irmãos, não foi a vida do Cordeiro, mas a sua morte que trouxe livramento. Foi a morte do Cordeiro, foi a morte de Jesus que nos trouxe livramento. Foi aquela morte na sexta-feira que nos trouxe livramento. No domingo ele fez o quê? Ressuscitou, irmãos. Aleluia. Mas o que nos trouxe livramento foi a morte dele. É verdade. Foi a morte dele. Então, quando eu começo, meus queridos, caminhar, ler a palavra de Deus, eu começo a ver, falo: meu Deus, o quê? É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que o amor de Deus nos constrange, irmãos. Deus olha para nós, irmãos, e temos o que de bom para oferecer para Deus? Mas mesmo assim Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Obrigado. Então esse amor nos constrange, irmãos. Esse amor nos constrange. Então, meus queridos, não foi a ressurreição, mas foi a morte do Cordeiro. Foi a morte de Cristo que fez com que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então lembre, para que você estivesse aqui hoje, para que eu estivesse aqui pregando, alguém morreu um dia. E quem foi que morreu? O nosso Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que na plenitude dos tempos, então no momento exato, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Jesus, ele cumpriu tudo, irmãos. E ele morreu por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui. Então valorize esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, meus queridos, Páscoa, irmãos, a Páscoa, ela é o livramento da morte. E a morte de o quê? De um cordeiro. Então a nossa Páscoa, a nossa liberdade, nós conquistamos a nossa liberdade pela morte de quem? De Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando nós vamos ver antigamente, na época dos sacerdotes, que o sacrifício era feito no templo, o sangue do Cordeiro, aquela morte, ele não tirava, ele só apagava. É por isso que João, quando vê Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tira o pecado do mundo. Então nós estamos aqui com um propósito: agradar o Cordeiro de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, quando Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, da mesma forma nós somos libertos da morte pela morte de Cristo. Paulo fala isso, abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 1 ao 3, aí Paulo traz esse mesmo aprendizado da Páscoa. Aí Paulo diz aqui, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3 de 1 Coríntios: irmãos, venham lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a mesmo que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia. Cristo morreu pelos nossos pecados, irmãos. É por isso que quando Ele está na cruz, Ele diz: Tetelestai, ou seja, está consumado. Foi pago. Foi pago. Tínhamos uma dívida muito grande com Deus, igreja. Nós não tínhamos condições de pagar. Era uma dívida impagável. Mas Jesus, Ele pagou essa dívida. Olha, está consumado. E Paulo, ele tinha essa convicção. Ele escrevendo para a sua igreja em Coríntios, ele fala: olha só, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual a Escritura que ele está falando, irmãos? Do Antigo Testamento. Qual a tipologia do Cordeiro? Da mesma forma que aquele Cordeiro foi morto e o sangue foi aspergido ali nos umbrais, Ele morreu por mim e por você também na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida e vida em abundância. E no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios também, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, irmãos. Então Páscoa é libertação, Páscoa é liberdade. Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Páscoa é libertação. É por isso que a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus Cristo. Então nós somos chamados para ser livres, irmãos. Livres de quê, pastor? Livres do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é Páscoa. Isso é liberdade, isso é libertação. Isso é libertação, igreja. Então, qual a primeira coisa que nós aprendemos nessa manhã? É que o livramento da morte, ela depende da morte do Cordeiro. As pessoas foram livres da morte porque o sangue do Cordeiro estava aspergido nos umbrais daquelas portas. Então o anjo passava: não entrarei aqui, porque aqui tem os protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o pecado chegar diante de você, quando a morte chegar diante de você, ele vai ver a marca do Cordeiro. Eu e você, nós temos a marca do Cordeiro, porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Aleluia! O livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue aspergido nas ombreiras das portas. Precisamos o que, irmãos? Estar debaixo do sangue do Cordeiro. Mesmo se estivesse ali um primogênito de Israel, se ele não estivesse debaixo do sangue do Cordeiro, se ele não estivesse naquela casa, ele morreria. Porque a ordem foi o quê? Fique em suas casas. Fique debaixo do sangue do Cordeiro. Então, se o primogênito, mesmo se ele fosse do povo de Israel, se ele estivesse fora da casa, ele morreria. Porque o que nos livra é o sangue do Cordeiro. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para que você não morra espiritualmente, não morra eternamente, você e eu, nós precisamos estar debaixo do sangue do Cordeiro.
somente o sangue do Cordeiro pode nos livrar da morte. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus é que nos protege. Então vocês viram a diferença? Não bastava somente a morte do Cordeiro, tinha que ter o sangue aspergido. Deus falou: olha, mate o Cordeiro, o sacrifício, mas eu quero que vocês asperjam o sangue nos umbrais. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Não basta estar somente na igreja, irmãos. Não basta eu ser crente somente aqui aos domingos ou na semana. Eu preciso ter santidade como estilo de vida. A minha vida precisa ser santidade, santidade, santidade todos os dias. Eu preciso estar todos os dias debaixo do sangue do Cordeiro, porque o dia que eu sair debaixo do sangue do Cordeiro, eu vou ser uma presa fácil para o diabo. Precisamos estar, igreja, debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia! 1 João capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que diz na primeira carta de João, no capítulo 1, né? Só tem um capítulo mesmo, no versículo 7. 1 João 1. Não, 1 João tem 5. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Amém. Glória a Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas eu preciso andar na luz. Eu sou a luz do mundo. De alguns eu sou que tem na Bíblia, Jesus diz: Egoemi, eu sou a luz do mundo. Egoemi, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Enfático, eu sou. Então o único caminho que nos leva a Deus, igreja, é Jesus Cristo. Então precisamos andar nessa luz, precisamos estar na luz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, no versículo 9, ele diz assim também ainda. Ele diz assim: logo muito, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. O que é justificação, igreja? É o ato que Deus perdoa pecadores através do sangue de Jesus, irmãos. Aleluia. Sem derramamento de sangue, não há purificação de pecados, não há justificação. Aleluia. Então vocês entendem, estão entendendo porque aquela sexta-feira ela foi tão cruel? Porque o nosso Cordeiro Pascal, ele foi morto. Interessante, pastor Emerson, que eu acho que o inferno ficou batendo pau naquele dia, né? O inferno deve ter ficado alegre. Matamos o Salvador, matamos o Filho de Deus, matamos Jesus. Até mesmo seus discípulos, eles ficaram tristes com aquela situação. E agora? Mas no terceiro dia, irmãos, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui comemorando a ressurreição de nosso Jesus. Porque se não houvesse ressurreição, não havia cristianismo, irmãos. Então, dos pilares do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição, esse é o pilar do cristianismo. A ressurreição do nosso Jesus Cristo. Então ele está vivo, como foi cantado, ele está vivo, irmãos. Então nós precisamos estar sempre debaixo desse sangue do Cordeiro. Aleluia. E Paulo diz isso muito grande: somente o sangue do Cordeiro pode nos purificar. Mas somente apenas o sangue do Cordeiro. Somente ele, o Cordeiro puro, imaculado, sem defeito. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. É por isso que o autor dos Hebreus, escrevendo ali no capítulo 10, no versículo 4 ao 14, vamos ler ali, irmãos, para que vocês possam entender o significado da verdadeira Páscoa. Que Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é chocolate, 10, 4 Páscoa é libertação. Hebreus capítulo 10.
versículo 4 ao versículo 14, o autor dos Hebreus escreve assim, sobre essa transitoriedade aí. Ele diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima: sacrifício de ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluia, irmãos! Vocês compreenderam a grandiosidade desse texto? Olha, aqueles sacrifícios os quais os sacerdotes ofereciam diariamente, aquilo não removia, não tirava o pecado. Mas Jesus, com um único sacrifício, tirou o pecado do mundo. Aleluia! Então foi a morte do Cordeiro, irmãos. Foi a morte do Cordeiro, igreja. Foi a morte do Cordeiro. É por ele que nós somos remidos. É por ele que nós somos comprados. É por ele que nós somos purificados. E é por ele que nós somos santificados, irmãos. É por isso que por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É tudo por Jesus, irmãos. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, igreja, não podemos fazer nada. Sem Jesus não podemos avançar. Sem Jesus não podemos caminhar. Sem Jesus não podemos respirar. Sem Jesus não podemos fazer nada, igreja. Ficamos estagnados, parados. Mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Com Jesus nós podemos todas as coisas, irmãos. Então foi o Cordeiro Pascal. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, meu papai. Então faça valer a pena a morte de Jesus em sua vida. Tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida que agrade a Deus. Amém, Jesus. Não seja crente simplesmente aqui, mas seja crente no seu trabalho, seja um cristão na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você colocar as plantas dos seus pés, seja um verdadeiro cristão. Valorize o sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Glória. Valorize o sacrifício. Aleluia. Não podemos brincar, irmãos, de ser crentes. Então o livramento da morte depende de estar sempre debaixo do abrigo do sangue. Então nós continuaremos vivos se continuarmos debaixo do sangue do Cordeiro. Aos que perseverarem até o fim serão salvos. Aos que ficarem até o fim debaixo do sangue do Cordeiro serão salvos. Não bastava simplesmente eu matar o cordeiro e passar o sangue, mas eu precisava ficar dentro da casa. A ordem era essa: reúna as famílias, mate o cabrito, o cordeiro, aquela família que for menor, vocês reúnem aí, mas o importante é que vocês fiquem dentro da casa. Fica dentro. Então o importante é que nós continuemos na presença. O importante é que continuemos debaixo do sangue do Cordeiro, igreja. Aleluia. Debaixo do sangue do Cordeiro.
Então Jesus disse ali em João capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus disse, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 53 ao versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem, presente, tem, não é terá, tem a vida eterna. Você quer a garantia de salvação, tem a vida eterna. Então você que come a carne, você que bebe o sangue de Cristo, você tem a vida eterna. Quem disse foi Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos estar sempre embaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. Os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz aqui no versículo 8. Vou ter que andar rápido aqui para receber aqui rapidinho. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqueles que forem salvos pelo sangue alimentarão-se do Cordeiro. Então, irmãos, por que a ordem foi? Mate o Cordeiro, fique na casa e vocês vão alimentar do Cordeiro. Por quê? Não sabia quanto tempo ia durar para o anjo passar. Eu quero que vocês fiquem aí, o Cordeiro, vocês vão se alimentar. Aqui, meu irmão, aqui nos faz lembrar o quê? Você sabe o dia que Jesus voltará? Eu também não sei. É por isso que nós precisamos estar sempre alimentando da palavra de Deus. Aleluia. Alimentando do Cordeiro. Graças a Deus. Tem que estar debaixo da casa, debaixo do sangue, debaixo da casa e ainda se alimentar do Cordeiro. Aleluia. Precisamos a cada dia alimentar de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos alimentando de quê? O que tem sido a minha alimentação? O que tem me alimentado diariamente? De que você cristão, do que nós temos alimentado diariamente? Então Jesus nos pergunta nessa manhã: o que eu estou comendo? Qual tem sido o meu alimento? Qual tem sido o seu alimento, igreja? A Páscoa judaica, irmãos, ela foi substituída pela ceia do Senhor, como Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 11. Ela foi substituída. E o pão e o vinho, né? Quando Jesus fala o quê? Fazer isso em memória de mim. Quando fala comer o pão e comer o vinho, não é nós comemos o corpo de Cristo e beber o sangue, não é isso. Não somos canibais. E também não acontece a chamada transubstanciação, que é um dogma católico romano. Ele entende que ali acontece algo chamado transubstanciação, que literalmente eles estão comendo que o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho o sangue. Mas não acontece isso, irmãos. Lutero também pensava assim. Mas a Bíblia nos diz, Jesus diz fazer isso o quê? Em memória de mim. Então, irmãos, Jesus está aqui não como o corpo e como o sangue, mas está aqui de uma forma espiritual. Então, fazer isso em memória de mim. Vocês não vão comer literalmente meu corpo e beber meu sangue, não. Eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Então, Jesus está aqui presente, irmãos, espiritualmente. Espiritualmente, Ele está presente aqui no corpo, né, no pão e no vinho. E os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora todo o fermento da maldade. Durante a celebração da Páscoa, irmãos, judaica, os israelitas não podiam ter nada com fermento em casa, nem comer pão levedado. O fermento é o que? É um símbolo da contaminação do pecado. E o apóstolo Paulo ele escreve ali em 1 Coríntios, né, sobre isso. E ele fala também, irmãos, sobre a questão desse fermento. E ele dá um conselho para a igreja de Coríntios,
lá no versículo 23 do capítulo 11, quando ele está ensinando sobre a ceia, e ele diz ali que, no meio de vós há muitos doentes, fracos e muitos que já dormem. Paulo está dizendo isso porque na igreja de Corinto, irmãos, havia certas pessoas que estavam cometendo pecado na área sexual, e era explícito. A sociedade toda começou a saber daquela situação. Ou seja, que no meio de vós há uns aí com certa imoralidade. E aqui Paulo ele escreve para a igreja com um corpo, irmãos. Ele fala, olha, um pouco de fermento aí vai levedar toda a massa, vai acabar com tudo. E aí Paulo ele fala aqui da questão da igreja agora, ele ensina a igreja com um corpo. Ele está mostrando que aquele pecado daquele irmão estava prejudicando a igreja com o corpo. É por isso que no meio de vós tem alguns fracos, doentes, alguns que já dormem, já estão mortos. Porque aquele irmão, talvez aquele irmão, ele tinha alguma, o texto nos fala, mas podia ser alguma pessoa influente da igreja, e às vezes a pessoa não queria confrontar ele. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. Então Paulo escreve na sua primeira carta, olha, trate disso aí. E aí nós podemos voltar, irmãos, lá naquela questão de Acã. Que aí é o pecado, aquele pecado global, aquele pecado que do conjunto, mas que sofre a consequência todo aí o corpo, porque a igreja, pastor, Paulo trata como um corpo, e nós somos o corpo de Cristo. Nós temos vários membros. Se esse dedinho meu aqui eu machucar, todo o corpo vai sentir dor. Então Paulo trata a igreja de Corinto, e a igreja precisa ser tratada como um corpo. Aí nós remetemos ali a questão de Acã. Vou ser bem rápido aqui, pastor, para concluir. Quando Josué vence a batalha em Jericó, Josué levantou ali de 600 mil soldados. Venceu Jericó, santificaram, venceu, conquistaram Jericó. Só que depois tinha uma batalha para vencer a cidade de Ai. Leva 2.000, 3.000 homens mais ou menos, não precisa levar todo mundo não, é pouquinha gente. E quando chega lá, eles tomam a surra. Ainda consegue ferir 36 dos homens de Israel. E aí Josué se rasga todinho, todo mundo se rasga. Perguntar o que aconteceu. Aí Deus fala, Israel pecou. No capítulo 7 de Josué, versículo 21, Deus não fala que Acã pecou. Israel pecou. Ou seja, o pecado de um homem atingiu todo o corpo. Vocês estão entendendo, igreja, o que estou dizendo? Amém. O pecado de um homem atingiu todo o corpo. E a mesma coisa Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Um irmão que estava pecando, todo o corpo estava sofrendo. Muitas vezes, irmão, é por isso que nós precisamos ser vigilantes. Porque às vezes o meu pecado, talvez a igreja tenha sofrido por causa da minha vida miserável que eu tenho levado, e estou fazendo parte do corpo. E precisa ser tratado. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está aqui. E hoje é manhã de renovo, manhã de libertação. Deus, quando chega, fala que não foi Acã, fala que foi Israel. Então ele foi um pecado, todos sofreram a consequência, eles perderam. Depois teve o pecado, a consequência pessoal. A igreja de Corinto estava sofrendo também por causa da fama desses irmãos que estavam pecando. Irmãos, isso é tão sério o testemunho, que talvez, é por isso que nós precisamos ter uma vida de santidade. Talvez muitas pessoas falem assim, eu não vou para aquela igreja porque aquele fulano ali fazer eu ser crente igual ele. Talvez aqui em Ilha não tem isso, né, pastor? Eu quero ser crente igual esse irmão, não. É isso que acontece na questão do pecado. Então nós precisamos nos tratar, irmãos. O Cordeiro de Deus está aqui nesta manhã. Talvez você tenha levado uma vida que não tenha agradado a Deus. Talvez aqui você é um santo, mas lá fora não tem tido essa vida de santidade. Mas Deus quer tratar os nossos corações nessa manhã. Precisamos ficar sempre debaixo do sangue do Cordeiro. Não deixe que o seu pecado faça com que todo o corpo sofra.
porque você faz parte desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus nos chama como um corpo. E se um membro estiver ferido, todo o corpo vai sofrer. É por isso que Paulo diz ali, tratando a igreja: é por isso que no meio de vós há muitos fracos, doentes, e alguns que já dormem, por causa da situação do fermento. Então, nós que estamos no corpo de Cristo, precisamos lançar fora todo o fermento da maldade. E quando nós participarmos desse momento, não podemos participar com o coração cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de problemas, cheio de ranzinza, como diz no Brasil. A igreja precisa ser um lugar, uma comunidade de amor e perdão, antes de ser uma comunidade de celebração. Ela precisa ser uma comunidade de amor e de perdão. Então esse é o momento que nós vamos participar da ceia. Vou passar para o pastor Hermes daqui a pouco. Mas antes de nós participarmos, eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Talvez você não está se sentindo digno de participar desse momento, mas o que nos faz digno de participar da ceia do Senhor é as misericórdias de Deus. Porque a bondade e o amor de Deus nos seguirá para sempre. Então, se você cometeu algo que talvez você fale assim: eu não sou digno de participar desse momento, é o momento de você se arrepender. Porque a misericórdia de Deus são as causas dos conselhos consumidos. Eu quero te dar 2 minutinhos para você orar, fazer a sua oração. Faz uma reflexão da sua vida, como tem sido a sua vida, como jovem, como adolescente, como adulto. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o teu testemunho? Você tem ficado debaixo do sangue do Cordeiro? Você tem comido o sangue do Cordeiro? Você tem se alimentado do Cordeiro? Você não tem deixado, não pode deixar que o fermento entre na sua vida. Porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa, pode estragar tudo. Então, o Espírito Santo de Deus, que nesta manhã, Jesus, que nesta manhã, Senhor, o teu sangue que nos purifica de todo o pecado, o teu sangue que nos justifica, o teu sangue que nos faz novas criaturas, o teu sangue está neste lugar, Senhor. É Páscoa, é ceia, é ressurreição do Senhor. O Senhor morreu, mas já ressuscitou, para que tivéssemos vida e vida em abundância. E que nesta manhã, Senhor, tire de nós todo o pecado, tire de nós todo o fermento, tudo aquilo, ó Deus, toda acusação, tudo aquilo que quer impedir de participarmos desse momento. Espírito Santo de Deus, traz conforto aos nossos corações, traz ânimo, traz renovo, traz santidade, Senhor. Que a tua igreja venha compreender que nós somos um corpo e nós precisamos estar bem ajustados nesse corpo. Nós precisamos fazer a diferença, porque se eu estiver como um membro desse corpo, se eu estiver mal, todo o corpo vai sofrer. Então, Senhor, nos ajude. Nos ajude que sejamos membros saudáveis. Nos ajude que sejamos membros, meu Deus, compromissados com o Senhor. Nos ajude que sejamos membros, ó Deus, firmes em santidade como estilo de vida. Então, Senhor, quero abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Quero abençoar a tua igreja. Que venhamos sempre estar debaixo do sangue do Cordeiro. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue faz com que tenhamos a vida eterna. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, igreja.